Bom dia, pessoal. Vamos aqui continuar o nosso tema do direito coletivo do trabalho. Hoje nós vamos cuidar de um tema central na disciplina, que é da agregação do trabalhador ao sindicato. Impropriamente tratada essa análise, essa compreensão como enquadramento sindical. A pergunta aqui é simples. Qual será o sindicato que irá representar um trabalhador na negociação coletiva e, consequentemente, que é o mais importante, qual será o ajuste normativo coletivo que irá incidir sobre seu contrato individual de trabalho? Então, o tema é importantíssimo na prática, na atuação cotidiana do advogado, na atuação do juiz. Por quê? Porque o trabalhador tem direitos trabalhistas, o trabalhador é empregado, né? E aqui nós vamos tratar do empregado seletista, ele tem direitos trabalhistas, e nós todos temos que saber quais são esses direitos. Os direitos seletistas são de simples compreensão, nós estamos estudando isso já há muito tempo, né? E vocês sabem os direitos individuais do trabalhador empregado seletista. Agora é importante que vocês também saibam identificar quais são os direitos coletivos sindicais decorrentes de normatização coletiva autônoma que esse trabalhador tem. E para eu saber qual é o acordo coletivo que eu vou aplicar, qual é a convenção coletiva que eu vou aplicar, eu tenho que saber qual é o sindicato que representa esse trabalhador especificamente. Porque se eu não sei qual é o sindicato que representa esse trabalhador especificamente, eu não tenho como saber quais são os direitos trabalhistas a que ele faz jus. Eu vou aqui iniciar com um exemplo. Como é que eu vou saber qual é o piso da categoria? Qual banco de horas que eu vou aplicar? Qual o valor do ticket? Tem ticket? Tem cesta básica decorrente de negociação coletiva? Quais são os dias feriados, por exemplo? Então, eu tenho que saber qual convenção coletiva. E para eu saber qual convenção coletiva que eu vou aplicar, antes eu tenho que saber qual é o sindicato que representa aquele trabalhador, que é o que eu estou analisando a vida laborativa dele. Vamos começar por uma definição legal simples do artigo 511, e a partir dela nós vamos estabelecer algumas outras análises. Abram aí a CLT de vocês, no artigo 511, vamos lá, a CLT. Abram aí no computador de vocês ou no Vadmecum, artigo 511, um minutinho. Desculpem. É lícita a 511 caput. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. Aqui, no sistema jurídico brasileiro, nós vamos ver que nós temos dois critérios excludentes, um ou outro, dois critérios de agregação dos trabalhadores ao sindicato. A regra geral que nós vamos ver, ela é a de agregação em torno da categoria profissional. Mas existe uma exceção
que eu começo por ela por ser metodologicamente, pedagogicamente mais simples explicar. Vamos começar, então, pela exceção, que é o sindicato organizado por ofício ou profissão, ou ainda denominadas categorias diferenciadas, ou sindicatos de categorias diferenciadas. Nós vamos ver que em cada contrato eu tenho que analisar separadamente empregado e empregador. Isso é óbvio, né, gente? Nós vamos analisar um contrato individual para saber quais são os direitos coletivos. Então, imagine o seguinte: chega no seu escritório um empregado de uma indústria que é da mineração. E ele diz o seguinte: olha, eu trabalhei na sociedade empresária tal, que é da área da mineração, e eu atuava como operador de máquinas estacionárias, né, uma máquina parada. E eu operava aquela máquina. Eu disse o seu cliente: eu sei os meus direitos da CLT, a empresa me pagou, mas eu queria saber dos meus direitos do sindicato, meu piso da categoria, meu ticket de alimentação, minha cesta básica. Quero saber se isso está certo. O que você tem que fazer? De duas, uma. Ou o sindicato representante dele é um sindicato de categoria diferenciada, regra do artigo 511, parágrafo 3º da CLT, que nós vamos ver agora, ou o sindicato dele se organiza por categoria profissional, regra do artigo 511, parágrafo 2º. Não tem jeito de ser os dois num contrato só, não, num contrato só, não. E não tem jeito de ser diferente disso. E eis aí uma vantagem para o intérprete. Ou eu aplico a regra do parágrafo 3º, ou eu aplico a regra do parágrafo 2º, sempre do artigo 511. Então é binário, né? Isso facilita a vida. Vamos começar então pela exceção. A exceção no Brasil é a organização por categoria diferenciada, regra do parágrafo 3º do artigo 511 da CLT. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial, grifem, por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condição de vida ou de condições de vida singulares. O que nós temos hoje com o fim do enquadramento sindical? Antes de 88, quem dizia qual sindicato representava quem era o Ministério do Trabalho, que fazia o chamado enquadramento. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o enquadramento é inconstitucional por representar uma intervenção estatal na organização sindical. Então, quem faz isso hoje, num primeiro momento, é o empregador, num segundo momento, essa análise e essa agregação que o empregador fez, ela é avaliada pelo sistema jurídico, se for o caso, pelo sistema judiciário, pelo Poder Judiciário. Então, vamos lá. Então, a categoria diferenciada, ela decorre hoje, na prática, de legislação federal ordinária regulamentadora de profissão. Então, a sua primeira pergunta, quando você recebe um processo, um cliente, uma situação controvertida, para fixar qual é o sindicato representante, a sua primeira pergunta é: esse empregado, você, meu cliente, a sua profissão é regulamentada por lei?
Hoje em dia é simples. Google responde, né? Eu vou lá no site do Congresso Nacional, do Planalto, e vejo se operador de máquina na mineração, se essa profissão foi regulamentada por uma lei ordinária federal. Quais são as mais conhecidas profissões regulamentadas? Vamos começar pela nossa, né? A profissão de advogado. Mas, vamos lá. Médico, engenheiro, administrador, contador, químico, farmacêutico, arquiteto, motorista profissional, motoboy, sommelier. São profissões, bancário, professor, não sei se eu já falei de músico, são profissões que um dia receberam a atenção do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo quis, porque é uma escolha, ele quis regulamentar essa profissão. A partir da regulamentação da profissão, nós teremos um sindicato específico para representar essas pessoas. Então, vamos a um segundo exemplo. Você recebe lá no seu sindicato, no seu escritório, um médico do trabalho que trabalhou na indústria ou na sociedade empresária da mineração, ou na indústria metalúrgica, ou no shopping center. Qualquer lugar, o médico do trabalho prestou o seu labor como tal. Independentemente de quem é o empregador, o sindicato dessa pessoa será o sindicato dos médicos. Se o seu cliente é um colega advogado, o sindicato dele é o sindicato dos advogados. Se o seu cliente, se o objeto da sua análise, se o contrato objeto da sua análise trata de um músico, é o sindicato dos músicos. Se é um enfermeiro, é o sindicato dos enfermeiros. Independentemente da atividade econômica do patrão. Então, essa situação de regulamentação de profissão atrai a criação de um sindicato próprio que só vai representar aqueles profissionais. Então, o sindicato dos advogados, obviamente, só representa advogados. O sindicato dos médicos, obviamente, só representa médicos. O sindicato dos engenheiros só representa engenheiros. O sindicato dos economistas só representa economistas. O sindicato dos contadores só representa contadores, independentemente de quem é o patrão. E aí nós estamos tratando aqui de advogado empregado, médico empregado, engenheiro empregado, contador empregado, economista empregado. Que, independentemente de quem é o patrão, se a profissão é regulamentada por lei, o sindicato é de categoria diferenciada, e aí nós vamos aplicar a dicção do parágrafo 3º do artigo 511. Por exemplo, vigilantes, desculpem por essa tosse, estou com alergia danada. Os vigilantes, súmula 257. O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, não é bancário. Não é bancário por quê? Porque vigilante é uma categoria profissional diferenciada, porque existe uma lei federal, uma lei ordinária federal, que trata da profissão dos vigilantes. Diz quem pode ser vigilante, qual é a idade mínima, quais são os requisitos, por exemplo, não pode ter antecedentes criminais, como se dará o porte de arma do vigilante.
Então, a Lei Ordinária Federal cuidou de regulamentar a profissão dos vigilantes. Então, onde quer que haja um vigilante trabalhando como tal, não confundam vigias com vigilantes. O vigilante age ostensivamente, ativamente, desculpem a redundância, na defesa do patrimônio, inclusive armado, se for o caso, se for a escolha do patrão. Então, não importa quem é o contratante, não importa quem é o patrão do vigilante, ele será representado onde ele estiver pelo Sindicato dos Vigilantes. Ao contrário do vigia, que não é profissão regulamentada, e nós veremos adiante. Importante também pensar na aplicação das negociações coletivas, dos direitos coletivos, na forma estabelecida pela súmula 374 do TST. Abram aí, por favor, o livro de súmulas de vocês. Eu já disse que o livro de súmulas está disponível no site do TST. E a súmula 374 estabelece o que eu estou dizendo aqui. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver do seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Muito bem. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que a empresa industrial metalúrgica ou mineradora firme um acordo coletivo ou uma convenção coletiva com o sindicato dos empregados na mineração ou na metalurgia. E que o sindicato dos vigilantes não tenha participado. O sindicato dos advogados não tenha participado. O sindicato dos médicos não tenha participado. Obviamente, vigilantes, advogados e médicos não têm direito às normas coletivas dessa negociação, decorrentes dessa negociação. Por quê? Porque o sindicato não participou. Óbvio. Se o meu sindicato não participou da negociação, essa negociação não é para mim. Né? Muito bem. Então, a primeira análise que você vai fazer é essa. Recebeu um caso concreto. Recebeu um cliente no escritório. Recebeu um processo para julgar. Sua primeira análise é essa. Esse trabalhador, a profissão que ele exerceu no contrato. Importantíssimo, né, gente? A profissão que ele exerceu no contrato. Não basta a profissão na qual se formou. Eu posso me formar numa coisa e exercer outra profissão na prática. A pergunta é: a profissão que ele exerceu no contrato é regulamentada por lei especial? Sim. Então, 511, parágrafo 3º, sindicato de categoria diferenciada. Não. Então, deixa o 511, parágrafo 3º para lá e vamos para o 511, parágrafo 2º, que é a regra geral. Regra geral porque abrange a maior parte da população, a maior parte dos contratos, a maior parte dos empregos, por enquanto, né? Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida, oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego, na mesma atividade econômica, grifem, na mesma atividade econômica, ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Muito bem. Então, eu recebi lá, no meu escritório, um operador de máquinas da indústria. E eu pesquisei e entendi, compreendi, vi que não há, no meu caso concreto, uma lei que regulamente a profissão de operador de máquinas da indústria mineradora.
Então, eu pesquisei o caso concreto e não encontrei, e vi que não há, uma lei que regulamente aquela profissão. Você é porteiro, é vigia, é office boy, é auxiliar de serviços gerais, é faxineiro, é operador de máquinas, nesse caso, né? Então, eu chego à conclusão que a profissão dele não recebeu do Estado uma regulamentação legal. Então, como é que eu vou saber qual é o sindicato que representa aquele trabalhador? Vou pela regra geral, do parágrafo 2º do artigo 511. O Sindicato dos Trabalhadores, atenção, o Sindicato dos Trabalhadores se organiza em torno da atividade econômica preponderante do empregador. Então, o empregador é a indústria metalúrgica, o trabalhador vai se vincular ao sindicato dos trabalhadores metalúrgicos. O empregador é mineradora, o sindicato é o sindicato dos trabalhadores em mineração. O empregador é indústria da construção civil, o sindicato é o sindicato dos trabalhadores da indústria da construção civil. O patrão é comerciante, o trabalhador é vinculado ao sindicato dos comerciários. Por quê? Porque nesse caso, do 511, parágrafo 2º, o que vai definir a agregação sindical é a atividade econômica do patrão. A partir da atividade econômica do patrão, se organiza o sindicato dos trabalhadores. Então, para terminar essa primeira análise dos critérios de agregação, para que vocês leiam na doutrina e que façam os exercícios. A situação é binária, é alternativa, é uma ou outra. Ou a profissão foi regulamentada por lei, e aí eu aplico o parágrafo 3º, ou não foi, e aí eu aplico o parágrafo 2º. É simples, mas exige uma atenção na análise. Seguindo aqui, no Brasil nós não temos sindicatos organizados por empresa, que é um padrão, por exemplo, estadunidense, e não temos também sindicato por grandes ramos ou segmentos econômicos, que é o padrão alemão. Leiam isso na doutrina. Só para dizer que nós não temos essas duas possibilidades que o mundo tem, que tendem a ser as mais frequentes até, que é uma organização por empresa, que aí é mais restrita, ou uma organização por grandes ramos. Por exemplo, um único sindicato para representar todos os trabalhadores da indústria, que é o caso alemão, por exemplo. Por que nós não temos? Porque a Constituição brasileira, no seu artigo 8º, inciso 2, escolheu para o Brasil um modelo de unicidade sindical. Então, nós vamos ter um único sindicato representante de uma categoria profissional ou de uma categoria diferenciada em uma área que será de, no mínimo, um município. Então, nós não podemos ter sindicato por empresa, por exemplo, senão nós teríamos muitos sindicatos representando uma mesma categoria numa cidade, né? Por exemplo, empregados do supermercado A, sindicato dos empregados do supermercado B, sindicato dos empregados do sindicato do supermercado C. Nós teríamos vários sindicatos representando uma mesma categoria dentro de uma mesma cidade. E essa não é uma possibilidade no Brasil. Essa é a jurisprudência.
Porque o nosso modelo é de unicidade sindical. Só um sindicato representa o trabalhador no contrato. E não é uma escolha de ninguém, nem do empregado, nem do empregador. O modelo de unicidade no Brasil ele é imposto, ele é obrigatório. Não pode haver dois sindicatos representando um mesmo empregado num único contrato. Então, o que é que a gente tem que fazer todo dia ao analisar uma relação de emprego? Para encerrar. E aí é fácil. Analisar os direitos da CLT, analisar os direitos individuais. Abre a CLT, fácil, 2 minutos e resolve esse problema. Mas não é só isso. E às vezes, a parte seletista é a menor parte. Então você sempre tem que pensar que, além dos direitos individuais, o trabalhador tem seus direitos coletivos. E para você identificar quais são os direitos coletivos, antes, em primeiro lugar, você tem que dizer, tem que identificar qual sindicato representa aquele trabalhador naquele contrato. E aí, como você vai saber? Repito, é binário, é alternativo. De duas, uma. Ou a profissão que ele exerce no contrato foi regulamentada e, por isso, sua categoria é diferenciada, ou não foi. E aí, sua categoria é profissional. Se a profissão foi regulamentada, nós estamos na exceção. Se a profissão não foi regulamentada, nós estamos na regra geral. Nesse ponto, gente, nesse item 4.4, é indispensável a leitura da doutrina. Mais ainda, é indispensável que vocês façam exercícios. Eles estão disponíveis no meu manual de Direito do Trabalho, eles estão disponíveis na plataforma Moodle, eles estão aí pela internet afora, né? Fácil de localizar. Então, lembrem-se, está sob análise, sob sua análise, um contrato de emprego. Veja os direitos individuais daquele empregado na CLT. Ponto. Mas não é só isso. Veja também quais são os direitos coletivos autônomos fixados por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Para saber qual é a convenção coletiva, identifique o sindicato que representa aquele trabalhador naquele contrato. Ou é um sindicato de categoria diferenciada, parágrafo 3º do 511, ou é um sindicato de categoria profissional, parágrafo 2º do 511. Identificado o sindicato dos trabalhadores, você saberá identificar a norma coletiva autônoma a ser aplicada. Bom, nós voltaremos a esse tema quando formos tratar de negociação coletiva. Por enquanto, nesse caso, é inafastável a análise da doutrina brasileira sobre o assunto. No mais, quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês e vamos seguindo com os nossos estudos do direito coletivo do trabalho na doutrina. Um abraço, até mais.